Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a correção de mais uma questão de biologia. Bora lá. Uma população, momento A, sofre isolamento em duas subpopulações, que é o momento B, né? Então, a gente tem um isolamento aqui que gera o momento B, por um fator de isolamento I, beleza? Aqui está o fator de isolamento I. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem momento C, né? Até a cor mudou aqui, ó. Fenotípica é no aspecto das características, né? Por exemplo, no nosso caso dos humanos, né? Cor do olho, cor do cabelo, são tudo características fenotípicas. Genotípicas já vai ser uma característica dos genótipos, né? Dos nossos genes. Por exemplo, uma característica que é determinada pelos nossos genes é cruzar os braços. Se você cruza os braços e o braço esquerdo fica para cima, é um certo tipo de característica. É um certo tipo de genótipo, né? É algo determinado pelos seus genes. Não, ficou muito ruim. Deixa eu recomeçar. Muito ruim. Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a correção de mais uma questão de biologia. Bora lá. Uma população, momento A, sofre um isolamento em suas subpopulações, momento B, por um fator de isolamento I. Passando um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, que é o momento C, né? A gente vê até uma mudança de cor aqui, né? Depois de uma barreira aqui, I, beleza? Então a gente pode ver que houve a especiação, né? A gente pode pressupor que houve uma especiação aqui, né? Porque a gente tinha uma mesma espécie A que virou uma outra espécie representada em C e outra espécie ali, né, representada em C também, mas embaixo, né? A gente vê até a mudança de cor aqui, né? Olha aqui, deixa eu rabiscar aqui pra vocês verem. Aqui, olha, a gente vê que parece que é uma espécie diferente daqui, né? Beleza? E por que a gente conclui isso? Porque ele diz que houve mudanças fenotípicas e genotípicas. Fenotípicas se refere aos fenótipos, né? As características que mudaram. No nosso caso, por exemplo, cor do olho, cor do cabelo, são tudo características fenotípicas, que são determinadas pelos nossos genes, né? Nas características genotípicas. O genótipo já vai ser os nossos genes mesmo, né? Se você é, por exemplo, azão ou azão-azinho, né? Essas são as características genotípicas, né? Por exemplo, o albinismo é uma característica, a característica genotípica do albinismo é ser indivíduos azão-azinho, né? Azinho-azinho, perdão. É uma característica recessiva, né? Perfeito? Vamos lá. Representado na figura pela tonalidade de cor, né? Como eu já tinha mostrado aqui. O posterior desaparecimento de um fator de isolamento I pode levar, no momento D, a situações D1 e D2. Beleza? Então, após essa especiação, juntou as populações. Juntando esses indivíduos, pode ser que ocorra o D1, o caso D1 ou o caso D2. Beleza? Então, vamos lá. A representação indica que no momento D, na situação, D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico? Não necessariamente, né? Não está descrito isso para a gente. O que está descrito aqui sumiu esse fator de separação geográfico, né? E as populações se juntaram. D1 existe uma única população distribuída em gradiente? Não, né? D1 não tem uma única população. A gente vai ter duas populações, olha só. Populações seriam um conjunto de indivíduos da mesma espécie. E o que a gente viu aqui é que podem ter se formado duas espécies diferentes, né? Devido à cor aqui e às mudanças fenotípicas e genotípicas. D1 ocorre em duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Pode ser sim. Por quê?
O isolamento reprodutivo é, como o próprio nome diz, né, um isolamento em que indivíduos de espécies diferentes não podem se reproduzir, né? Por exemplo, um cavalo não consegue se reproduzir com um cachorro, né? Porque são espécies diferentes. Aí a gente tem um isolamento reprodutivo até por tamanho mesmo, né? O cavalo é muito maior que um cachorro. Então, a gente tem aí um isolamento reprodutivo. Perfeito? D2, coexistem duas populações com características fenotípicas distintas. Não, né? O que a gente mostra aqui é que houve uma miscigenagem ali, né? Uma homogeneização da população ali, formando uma espécie intermediária entre a escurinha aqui e a branquinha aqui. Beleza? Então, a gente não tem indicado que são duas populações com características fenotípicas distintas. D2, foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A. Não, né? A gente tem uma característica intermediária ali, né? A gente mostra até pela cor, né? A cor ficou intermediária entre o mais escuro e o mais claro. Então, a gente tem uma homogeneização da população com características intermediárias entre o mais escurinho e o mais clarinho aqui. Beleza? Então, resposta correta, letra C. D1, ocorre em duas populações separadas por isolamento reprodutivo. A gente pode afirmar isso, porque são espécies diferentes já. Tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado. Até a próxima.